Bom, então nós vamos iniciar. Eu espero que vocês estejam com a atividade da aula passada. Essa atividade a gente não deu ponto, eu só estou pedindo para vocês fazer, né? Mas aquele aluno que não está fazendo, no momento da atividade, que vai valer ponto, ele vai encontrar uma certa dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que na aula anterior, o que nós falamos foi sobre 13º salário e depois férias. Agora a gente está fazendo um mix, né? Férias e 13º salário. Por quê? A gente não pode ficar parado só numa coisa. Então, na próxima aula, a gente já vai andando para frente. Eu pus as figuras aqui, né? Porque eu gosto muito de figura, interpretando o que é, que representa. 13º salário, dinheiro, né? Ele vale como o salário de número 13 da empresa, considerando que o ano só tem 12 meses. Então, o 13º salário, ele representa o salário de número 13, e as férias, que representa, né, o descanso de um funcionário. Então, nessa atividade que eu passei na aula passada, alguns alunos me mandaram, né, porque fizeram, e aí hoje a gente vai corrigir. Então, vamos lá. Marcos, só ver o bate-papo aqui, ok, é os nomes. Marcos Silva. Eu gosto de colocar o nome, gente, para dar personalidade à atividade, né? Então, Marcos Silva, salário 1.100. Admissão 1º de 4 de 2019. Por que tem que colocar salário, admissão, a data, tudo? Porque esse é o histórico da vida profissional desse funcionário. Então, tem que ser contado? Tem, porque se você estiver trabalhando na área de pessoal, você vai ter todos esses dados no seu sistema. Sem os dados, você não tem como realizar um recibo do funcionário sem a data de admissão, o valor que ele ganha, o nome, tudo isso aí vem número de documento também, nos recibos. Então, aqui ele pede para você calcular o 13º do Marcos. Todas as informações que vêm são todas relevantes, ou seja, vocês precisam ler com bastante atenção para entender o que a atividade está pedindo. A gente erra até trabalhando no escritório, pode acontecer erro se a gente não prestar atenção. Então, no caso do Marcos, ele ganha 1.100 e ele foi admitido 1º do 4. Se ele foi admitido 1º do 4 de 2019, ele pediu aqui para calcular o 13º salário dele de 2019, porque alguns eu estou colocando 2020. Esse aí, o 13º, é de 2019. Nós sabemos que o 13º ele é pago todo ano, ou seja, se você ficar 10 anos numa empresa, você não vai ter 10 anos de 13º para receber, porque você recebe ele todo ano. Então, aqui, o Marcos, ele entrou em 1º do 4, logo no final do ano, né? Ele tinha direito ao 13º salário. Então, ele entrou em abril, contando sempre, como eu falei para vocês na aula passada, se o funcionário trabalhou mais de 15 dias, ele tem direito ao mês inteiro. O Marcos, ele foi admitido dia 1º do 4, ou seja, ele trabalhou 30 dias do mês de abril. Então, eu vou considerar abril, eu vou considerar maio e junho, depois julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, para me saber certeza qual é o período de admissão desse funcionário, eu conto os meses. Então, como ele trabalhou no mês de abril, eu conto abril também, ele trabalhou. Então, eu conto, olha, abril, 1 mês, maio, 2 meses, junho, 3, julho, 4, agosto, 5,
setembro 6, outubro 7, novembro 8, dezembro 9. Então, 9 meses ele trabalhou na empresa. Então, é só você pegar a quantidade de mês, né? Primeiro você divide por 12, porque o 13º salário, ele é o salário das 12 parcelas do ano. Então, você divide por 12, deu 91,66. E multiplica pelos 9 meses, que deu 824,94. Esse é o valor do 13º salário do Marcos. Ele não vai receber 1.100 porque ele não trabalhou o ano inteiro. Então, 50% é o que ele recebe, ou seja, a metade do adiantamento. O 13º salário dele é 824. Porém, no dia 20 de novembro, não, desculpa, 30 de novembro, ele recebe a primeira parcela do 13º salário. Então, essa parcela aqui, a gente já falou isso 1000 vezes, mas vamos reforçar. 30 de novembro, recebeu a primeira parcela. Não incide INSS na primeira, isso já foi falado também várias vezes. Porém, o FGTS não é descontado, vocês sabem disso, ele é depositado. Quem deposita é a empresa na conta do trabalhador e é 8%. Então, foi descontado, aliás, foi depositado 8% de 412, que deu R$ 33. R$ 33. Esse valor o funcionário não pega, é depositado na conta dele da Caixa Econômica. Depois, a segunda parcela, que é paga dia 20 do 12. Então, na segunda parcela, eu jogo o valor do 13º, menos o adiantamento, e depois menos a Previdência. Então, a Previdência só incide na segunda parcela. Então, eu fiz o cálculo aqui da Previdência Social, lembrando que tem a tabela até 1.045, você paga, o funcionário paga 7,5%. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, aqui ficou. Então, aqui agora ficou a parte da Previdência, 1.045, até quem ganha 1.045, a alíquota é 7,5%. No caso do Marcos, ele não chegou a receber 1.045, ele recebeu apenas 824,94 era o valor do 13º salário dele. Na segunda parcela, ele vai pagar sobre o valor total, que foi 824. Então, aqui ficou. Na realidade, aqui está errado, ó, gente. Não é 1.045. Eu vou consertar, vocês arrumam aí no material de vocês. Só um minutinho. O valor que eu vou descontar não é em cima de 1.045, e sim de 824,94. Esse é o valor da Previdência, que deu 61. Não está certo. O valor está correto, 61,87. É porque aqui, ó, só essa escrita aqui está errada. Então, é 824,94 vezes 7,5%, que deu 61,87. O cálculo está certo. Então, o líquido a receber, ele vai receber 824 menos o adiantamento da primeira parcela, que foi 412, menos o INSS, e ele vai receber líquido R$ 350,60. Lembrando que ele já recebeu a primeira parcela no dia 30 de novembro. Então, na segunda, ele recebe menos um pouquinho, porque abateu a Previdência Social. Na próxima aqui, na próxima atividade, só apagar isso aqui. Na próxima atividade é a Rosimar Silva. A Rosimar, ela tem um salário de 1.800.
E ela foi admitida em 1º de abril de 2016. O que acontece? Ele pede aqui, ó, para você calcular sobre o ano de 2019. Então, ela trabalhou o ano de 2016, ela trabalhou 9 meses, de 2016. 2017, ela trabalhou os 12 meses. Quando chegou em dezembro, ela recebeu o 13º salário dela, dia 30 de novembro e 20 de dezembro. 2018, do mesmo jeito, ela trabalhou 12 meses. Em novembro, ela recebeu a primeira parcela, em dezembro, a segunda. Então, ela já está na empresa há 9 meses de 2016, 12 meses de 2017, ela já está na empresa há 2 anos, mais de 3 anos, né? Então, o cálculo da contagem é simples, vocês vão fazer ele hoje, começar a fazer esses cálculos. Ele pede para calcular o 13º salário aqui, ó, do ano de 2019. Então, ela já estava na empresa, ela trabalhou o ano de 2019 todinho. Então, eu nem preciso dividir o 13º salário dela, porque ela trabalhou o ano todo. Então, a primeira parcela, dia 20 de novembro, foi o adiantamento de R$ 900, que é a metade. O 13º salário, né, ele é pago, a Previdência só na segunda, mas o FGTS paga na primeira parcela, deposita, não é paga, né, porque ela não pega nesse dinheiro, ele é depositado, e foi depositado na conta dela, da Caixa Econômica, R$ 72. No dia 20 de dezembro, veio o recibo da segunda parcela. Então, a segunda parcela, que foi paga dia 20 de dezembro, foi descontado do 13º salário dela, total 1.800, menos o adiantamento, que foi 900. Menos agora 129,82 do INSS, que eu vou mostrar o cálculo agora. E ela vai receber líquido só 770. No cálculo da Previdência, nós vamos pegar primeiro, né, dentro da tabela, até 1.045, 7,5%, que deu 61,87. Depois, o que eu fiz para saber quanto que sobra para me jogar na próxima alíquota? E eu fiz o cálculo para ver a diferença. 1.800 foi o que ela ganhou. Menos 1.045 que eu calculei agora, sobrou 755 para me tributar na próxima alíquota, que é 9%. Então, 9% de 755 deu 67,95. Somando os dois, deu 129,82, foi o que nós descontamos dessa funcionária. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar, gente, porque eu vou falando, vocês estão caladinhos aí. Professora? Oi. Eu fiz, só que o meu deu diferente, o 1.045 vezes 7,5%. Foi quanto? 1.045 vezes 7,5%. Sabe o que foi, Adriele? Eu acho que eu peguei da atividade de cima que eu fiz, eu repeti, pode ter sido. Dá 78,37, não é isso? Isso mesmo. Tá, então vocês corrigem para mim, meninas, que é porque o que aconteceu? Eu peguei do mesmo cálculo da atividade acima, então é só corrigir, deu 78,37 mais 67,95. Vou usar minha calculadora aqui do computador. 78,37 mais 67,95, que deu 146, não é isso? Isso. Adriele? 146,32. Isso. No meu. Não, tá certo. O seu tá certinho.
Então, aqui, ó, quem não fez ou não sabe fazer, corrija aí. Deu 146,32. Menos 1.800 menos 900, sobra 900. 900 menos 146,32. 753, ainda tirou mais, ainda vai receber menos. 753,68. Então, gente, é importante vocês levar em consideração os fatos, contar as datas, ver o período que o funcionário foi admitido, ver quanto tempo ele tem, porque se ele tiver menos de 1 ano, ele não recebe tudo, ele só recebe proporcional ao que ele está trabalhando, né, dentro daquele mês. E sempre observar isso, está tudo especificando, lembrando que a primeira parcela é dia 30 de novembro de todo o ano. A empresa pode pagar antes? Pode, se ela quiser, né? E a segunda parcela, dia 20/12. Vamos para o próximo. Professor, Oi? na primeira questão lá, na número 1, eu só não entendi esse cálculo que você pegou, 824 vezes 7,5%. Eu achei que ela era o valor do salário, é o valor que sobra? Não, aqui não está multiplicado 1.045, não. Foi na hora que eu fiz essa. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, não está, não. É a Maria Ângela? Isso. Maria Ângela, não está, não. Só está errada aqui, ó, mas na hora eu até comentei que realmente eu tinha colocado o valor errado, Não, mas então, o cálculo está certo. O valor correto é porque, aqui, ó, quer ver? Esse valor aqui, ó, na hora que eu fiz aqui, eu comentei quase com vocês, é porque talvez você não prestou atenção. Aqui ficou errado, aqui o valor aqui é 800. Se você multiplicar 824,94 vezes 7,5, vai dar o valor correto que está aqui, tá? É esse valor aqui pois é, correto. isso aí que eu estou falando. Você Ah. pegou o 13º salário. Eu estava achando que era o valor do salário bruto dele lá, 1.100. Não. E multiplicava 7 vezes 5, aí o que sobrava, eu Não, pegava, porque era aí mais de não é 1.100. justo, né, o funcionário pagar pelo que ele não ganhou, entendeu? Aí não fica justo, né? Uhum. Fica injusto, porque, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando, aí você ganha 1.000 e pouco. Aí você ganha 845, como ele, de 13º salário. A empresa vai e desconta sobre o seu salário todo. Então, sempre vai ser descontado em cima do ganho do funcionário, entendeu? Não é do salário. Então, por exemplo, se ele tivesse ganhado mais de 1.045 por algum outro motivo, ele pagaria sobre o mais. Como ele ganhou menos, ele paga sobre o menos, tá bom? Tá bom. Bom, gente, sobre as férias agora. As férias é uma da que vocês vão ter que ter muita atenção, mas muita atenção mesmo. Porque o 13º é só pagar a primeira e a segunda parcela e calcular o INSS, tá tudo certo. Agora, as férias, você tem que observar o período desse funcionário tirar férias. Porque se você pagar errado, aí você vai dar um prejuízo para a empresa muito grande, sem falar em ação trabalhista. Então, aqui ele pede para você calcular férias. Vocês já sabem o que é uma férias. É o funcionário ficar 30 dias em casa sem trabalhar. Aí, o que ele vai receber nesses 30 dias? Ele vai receber o salário
e mais um terço, é só isso. E aí paga a Previdência Social. O funcionário paga, a empresa desconta. Agora, no momento que eu vou preencher o documento desse funcionário, porque tudo que você vai fazer na rotina de pessoal tem documento. Você não pode simplesmente, por exemplo, pagar sem pegar documento, não tem como. Então, o que você precisa fazer é entender o que você está fazendo. Se você não souber e não fizer o recibo correto para esse funcionário, a empresa vai ter penalidades. Então, por exemplo, as férias, essa aqui, Adriane Freitas, foi admitida em 1º de 2 de 2019. Quando ela vai ter direito às férias? Um ano depois. Então, um ano depois, eu posso falar que é dia 1º de 2 de 2020. Sim, eu posso falar. Só que sempre a gente paga um dia antes, porque dia 1º de 2 começa outro período. Então, nesse exemplo aqui, as férias dela, se eu olhar aqui pela lógica, né, vai vencer no mês 2 de 2020. A empresa pode dar as férias para ela até 11 meses depois que vencer. Então, a empresa não é obrigada a dar as férias para ela no dia que venceu. Então, nesse caso aqui, ó, as férias dela. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui, as férias dela, a empresa deu as férias para ela para início em 1º de maio. Ou seja, passou fevereiro, março, abril. Aí, em maio, a empresa deu as férias para ela. E ela começou, então, aí vem essas duas questões aqui, ó. Período aquisitivo, período de gozo. Período aquisitivo é que te dá o direito de você tirar essas férias. Você fala, eu estou tirando férias agora porque minhas férias eu comecei em fevereiro de 2019 e ela venceu dia 31/1 ou 1º de 2 de 2020. Isso é que é período aquisitivo. Então, o período aquisitivo das férias da Adriana é o período que vai dar direito para ela poder ficar esses 30 dias parado. Como ela foi admitida dia 1º de 2 de 2019, completa um ano em 2020, dia 31, a gente coloca do 1 de 2020, sempre uma data para trás. Depois vem o período do gozo. O que é período do gozo? É o período que ela vai tirar essas férias. A palavra gozo vem desse momento, ela vai tirar essas férias para poder descansar. A empresa deu o gozo das férias para ela a partir de 1º de maio. Então, ela tem direito a quantos dias? Não é 30? 30 dias de férias. Então, as férias dela vai até o dia 30 de maio. Ela volta a trabalhar dia 31 de maio. Aí você fala, mas ela não fica até o dia 31? Não, as férias é 30 dias e pronto. Dia 31, ela já volta a trabalhar. Então, é importante vocês entenderem esse período e analisar ele. A Adriana, ela podia até ter vendido. Se ela vendesse, ela podia vender no máximo 10 dias. Se ela vendesse, o que eu teria que fazer? Dividir o salário dela e multiplicar por 20 dias. Por quê? 10 dias ela ia vender. Mas depois eu vou explicar para vocês. Então, aqui agora, quanto que é as férias dela? 1.600. Por que é 1.600? É o valor do salário dela, 1.600. Ela tem mais direito aqui a 1/3. O que é 1/3, gente? É você pegar um determinado valor e dividir por 3. E aí você pega uma parcela. Se eu tivesse falado de 1/4, eu ia dividir esse valor por 4 e pegar uma parcela. Como nós falamos 1/3, ela tem direito a 1/3, então você vai dividir 1.600 por 3 e pegar uma parcela, que deu 533,
1.133, mais os 1.600, a Adriana vai receber 233 de férias. Aí o que muda na vida dela? Que ela vai receber para ficar em casa. Ela não vai trabalhar nesse período aí. Então, as férias, na realidade, é só o valor do salário. As férias, na realidade, é só o valor do salário mais 1/3, tá? Então, é só isso. Depois, menos o INSS. Aí vem aquele cálculozinho do INSS. Como que fica esse cálculo do INSS agora? Até 1.045, 7,5, tá aqui. Como as férias dela deu 2.133, eu peguei o teto até 1.045, deu 78,37. Só que ela não recebeu só 1.045 e sobrou ainda mais 1.088, que é 2.133 menos 1.045. Então, essa diferença aqui eu vou tributar vezes 9,5%. Por quê? Até 2.000 na tabela, 2.000 e eu não sei de cabeça aqui, mas até, deixa eu olhar aqui para me passar para vocês direitinho. Aqui, até 2.089, 9%. E eu coloquei 9,5, né? Aqui. Errado. Então, essa tabela minha aqui, ó, esse 9,5 está errado, é 9%. Aí vocês só fazem a correção aí desse MEI, porque a diferença vai ser pouca. Então, totalizando aqui, deu 182, líquido a receber 1.950,94. Na verdade, fica 1957,02, não, professora? É porque aqui, ó, na tabela aqui tá 9,5, né? Aqui, ó. E é só 9, é por isso que está dando essa diferença. A diferença está bem aqui, ó. A diferença é essa aqui. É só multiplicar 1.088 vezes 9%, não é isso? Aí ele vai dar um valor menor e aí ele dá essa diferença aqui, ó. Por isso que não pode ter erro nos cálculos, porque senão o funcionário recebe errado e ele não aceita. Ele não aceita você descontar mais dele do que ele tem direito. Bom, no último cálculo aqui, gente, só lembrando que eu já passei o material para o e-mail de vocês. Vocês já voltam para a segunda aula com esse material, porque eu vou explicar e vocês vão fazer essa atividade, me mandar ela até às 10 horas, que é o nosso horário de aula. Ok? Então, assim, as duas últimas aulas, como nós estamos com muita atividade para fazer, vocês vão fazer e me mandar hoje ainda. Se precisar falar comigo, pode falar no Zap, porque aqui eu estou dentro do escritório, aqui eu vou atendendo vocês. O importante é que vocês façam a atividade, tá? Que seja errado, que seja certo, dessa vez não vale ponto, o importante é fazer. Na próxima aula, eu já vou corrigir a atividade todinha. Então, já pega essa atividade aí, que eu já vou explicar ela para vocês na segunda aula agora, tá? E vou dar um tempo maior para vocês fazer essa atividade. Então, já pode começar a pegar ela. Eu já volto com o link ainda da segunda aula para vocês, terminando de corrigir essa atividade aqui, que falta o último cálculo aqui, né? E aí a gente já passa para a explicação da próxima atividade, ok? Eu vou explicando ela aqui até cair, né? Porque a gente já está nela aqui. O Júnior Silva, ele foi admitido em 1º de 9 de 2018, ou seja, ele trabalhou setembro, outubro, novembro, dezembro de 2018. Depois ele trabalhou 12 meses de 2019 e ele vai tirar férias
em 2/1. Por quê, gente? As férias dele venceu em setembro de 2019 e ele não tirou. Podia ter acontecido isso? Podia. Por quê? De setembro de 2019 até janeiro de 2020, ficou setembro, outubro, novembro, dezembro. A empresa atrasou 4 meses para dar essas férias para ele. Ela pode? Pode. Ela pode atrasar até 11 meses. Então, tá tudo certo, a empresa deu as férias para ele, só que dia 1º de janeiro é feriado, ele começa as férias dele dia 2 de janeiro de 2020. Se eu demorar um pouquinho para voltar o link, é porque eu estou gravando essa aula, eu dependo da internet aqui do sistema para gravar. E eu já passo o link para vocês da nova aula e da gravação dessa aula. Não esqueçam de pegar o material aí na internet para mim explicar para vocês, tá bom? A gente já está encerrando essa aqui e eu espero vocês na próxima aula.